Tá a maioria aí. Então, vamos lá. Então, essa questão da mão, né, é simbólico, obviamente. Ah, vai apresentar a criança na igreja, aí coloca a mão para cá, né, e tal, não sei o quê. Se não colocar a mão, tanto faz. Então, essa ideia de dança profética, gesto profético, olhar profético, sopro profético, dança profética, isso é invenção, é mania, é modismo, mas a mensagem profética ela existe, né? Quando ela está atrelada a esse tripé ligado ao movimento profético, oriundo aí, né, derivado do Antigo Testamento. Então, hoje, existem pessoas que têm um dom de profecia? Sim. Né? Se você tem alguém na sua igreja, ou se você mesmo prega, né, atrelado a esse tripé, provavelmente você tem o dom de profecia. Geralmente, o dom de profecia, quem tem? Professores, pastores, pastoras, professoras, né? Que são pessoas que estão à frente, né? Que estão falando, né? Que estão, né? Exortando, né? Orientando as pessoas. Quando eu digo professores e professoras, na igreja, tá? Porque às vezes o cara pode, sei lá, ter doutorado em física quântica e vai dar uma aula de EBD e é um fiasco, porque ele não tem o dom ali de ensino das escrituras, né? Não tem o dom de profecia, e aí não vai ser legal. Como alguém que, de repente, não tem nem o nível médio direito, mas, ao falar de Bíblia, fala de maneira encantadora, né? Então, isso é o dom, né? Então, a gente precisa, né, filtrar isso. Até na aula passada, falando para o pessoal de hebraico, que, apesar do dom, a gente precisa estudar, porque a própria Bíblia recomenda, né? Aquele que ensina, né, se esmere, né, para poder melhorar no ensino. Aquele que administra, né, aquele que faz isso e aquilo, busca fazer com dedicação e aí por diante. Então, o fato de ter o dom não quer dizer que eu tenho que ficar estagnado, que a coisa vai cair do céu. Mas em relação ao dom de profecia, ele tem muito a ver com isso. Tem gente que confunde o seguinte: dom de profecia com aquele que é o de adivinhação. Já falamos que isso não é dom. Isso é um fenômeno que acontece em várias religiões, inclusive no cristianismo. Não há explicação, não tenho o que dizer. Nos momentos em que isso acontece na Bíblia, é visto como possessão demoníaca. Também não vou te dizer que todo mundo que adivinha é o diabo, porque não dá para dizer isso, mas é um fenômeno que é secundário, né? Não é dado tanto valor. Em relação ao dom de profecia e ao dom de línguas, a carta aos Coríntios, a partir do capítulo 10, vai falar que o dom de profecia está acima do dom de línguas. Por quê? Porque o dom de profecia é essa mensagem, né? Esse apelo à justiça social, à denúncia do erro e à proclamação dos desígnios de Deus. E o dom de línguas? O dom de línguas, às vezes, é algo que vai edificar apenas aquela pessoa que fala em línguas. Então, entre a pessoa que está falando em línguas e alguém que está profetizando nessa perspectiva, o dom de profecia prevalece. A gente pode dizer o seguinte: entre a mensagem do pregador e o cara que está falando em línguas, o que prevalece? A mensagem do pregador. Eu já falei na minha igreja, não tenho nada contra dom de línguas, acredito que é possível, mas se eu estiver pregando, a pessoa começar a falar, eu mando calar a boca porque eu estou pregando. O dom de profecia é maior do que o dom de línguas, né? Então é basicamente isso que o Paulo está falando. Por quê? Para ter ordem. Não que um é melhor do que o outro, mas simplesmente para você ter ordem ali na reunião em Corinto, tá certo? Outra coisa, quando se fala de dom de línguas, muita gente confunde com Atos 2. Atos 2 não é dom de línguas. Dom de línguas a gente tem em 1 Coríntios, capítulo 10, até o 14. Em Atos 2 é um fenômeno que a gente, né, é outra coisa. Cada um falava no seu idioma e cada um entendia no seu idioma. Então, eu estou falando em português, você fala mandarim, está entendendo em mandarim. Eu falo em português, você entendendo em mandarim. É diferente do dom de línguas, tá certo? Então, essas diferenças são importantes a gente fazer, tá? Então,
o dom de profecia, podemos dizer que ele é uma continuação dessa mensagem oriunda, né, do movimento profético. Outra coisa, eu não coloquei aqui, mas a gente vai falar em breve, a literatura apocalíptica ela é derivada também do movimento profético. Isso a gente vai falar, desculpem, quando a gente estiver estudando sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel é escrito, né, predominantemente dentro da literatura apocalíptica judaica. E qual é a perspectiva da literatura apocalíptica judaica? Apelo à justiça social, fala de perseverança e esperança, denuncia o erro. Então, ela é derivada desse movimento. O movimento profético do Antigo Testamento, ele, assim, é um movimento base, né, fundante do discurso, como é que eu vou dizer assim, do discurso de desafio ao status quo, que é a mensagem das Escrituras. Se você reparar bem, né, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que a mensagem das Escrituras, de maneira geral, ela é para desestruturar aquilo que está estruturado. Ela é para tirar a pessoa da zona de conforto. Ela é para intrigar. Eu gosto muito de citar, né, aquele trecho que Jesus fala que veio trazer a espada. Justamente por quê? Porque a pessoa está lá achando que é um bom religioso, que dá o dízimo, tá bom, vai à igreja domingo à noite, né, paga um imposto, não fala palavrão, tá bom aqui. Jesus vai dizer, não tá bom, tem que ter mais coisa aí. Mas eu ajudo os pobres. Mas eu já vendi tudo. Não tá bom, tem que ter mais coisa aí, né? Porque às vezes a pessoa vendeu tudo e ajudou os pobres por vaidade, para poder aparecer e não realmente para ajudar o pobre. E aí Jesus vai lá e põe o dedo na ferida e fala, não tá bom aí. Então, é sempre aquela mensagem dizendo, vamos seguir em frente, porque a coisa não está boa. Então, é uma mensagem desconcertante. A mensagem das Escrituras, você nunca pode dizer assim, estou bem com Deus, estou tranquilão, estou em 95% com Ele. Pela mensagem das Escrituras, você nunca está bem. Você só vai estar bem no céu. Isso é desconcertante. Por quê? Porque a religião dominante, e aí tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela tenta trazer uma sensação de conforto. Você pode ver que as igrejas de hoje, que são alienantes e manipuladoras, que um pregador alienante e manipulador, ele quer dizer para você que você estando ali, ouvindo ele ou ela, você está bem. Você não precisa de mais nada. Já está bom, né? Fica ali, fica tranquilo, fica ali no aprisco, fica ali no rebanho dele, dela ali, que ali você tem o que precisa. Por quê? Ele não te incentiva a criticar, a pensar diferente, a ser o ponto fora da curva. Essa é a mensagem do movimento profético. Não dá. Mas a gente está ganhando dinheiro. Mas por quê? De que maneira? O dinheiro veio da onde? Quais os recursos? Será que todo mundo está ganhando igual? Mas a gente ajudou o pobre. Por que ajudou o pobre? Qual é a intenção? E ajudou de que forma? Será que isso foi o suficiente? Será que não tem mais coisa para fazer? Mas a gente, sei lá, fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Por quê? Vamos lá, vamos pensar, vamos repensar. Dá para fazer mais? Dá para ir além? É sempre essa mensagem desconstruidora. E é legal a gente entender essa perspectiva. Sim? É uma pergunta. O senhor falou sobre as questões sociais, a denúncia ao pecado, que era até então o que o profeta fazia. Como o senhor classifica, então, agora, Natan, quando ele até então, Deus manda ele ir até Davi, né? Falando sobre até então Betseba, e que foi algo específico, não foi até então uma denúncia de pecado no coletivo, mais específico, como se fosse uma revelação do que estava oculto. Como é que Então, ficaria classificado esse evento? não, Natan é um profeta, né? Até aquilo que eu falei antes.
o movimento profético ele existe no período da monarquia. Movimento enquanto grupo de pessoas ou pessoa indo contra o status quo. Mas o profeta também tinha ele de maneira individual, né? Ele antes desse período da monarquia também. Natan é um profeta que vai ao rei e denuncia o erro do rei. Aquilo é a mensagem profética. Agora, é um cara esperto, né? Ele não vai virar para um rei adúltero, assassino, e falar assim: ó, você está errado. Ele vai lá, conta uma parábola, né? Conta a historinha e diz: ó, você é o cara aí que vacilou com as ovelhas. Aí ele vai e cai em si. Então, aquilo ali, ele está agindo como profeta, ele está denunciando o erro do rei. E esse era o papel do profeta. Virar para o rei, o profeta é aquele cara que, ao lado do rei, ele está assim: ó, você fez isso errado, você não agiu da maneira certa. Isso que você está fazendo, ó, esses impostos estão muito altos, essa política econômica está oprimindo o pobre, essa divisão de terras vai favorecer o rico e vai menosprezar o pobre. Então, o profeta é o grilo falante, é o cara que está ali. Natan funcionou naquele momento para Davi como essa figura. Então, Beleza? mas o senhor defende, então, que era uma coisa que era sabida por muitos e Natan foi lá para denunciar algo que já era sabido, ou não era sabido, e Deus revela a Natan e Natan vai lá e aponta. É só para eu Ah, poder tá, consolidar o entendi. pensamento. Entendi. Se o caso ali de Era Davi. uma revelação, digamos assim. Cara, assim, eu não tenho, né, material para dizer para você se aquilo era situação escondida ou não. Duvido muito, entendeu? Pela situação que era. Porque quando a gente pensa em vida monárquica, a vida de um rei ela não é, como é que eu vou dizer, não é isolada, principalmente nesses ambientes. O reino de Israel não era um reino com, sei lá, 30 bilhões de pessoas que ninguém se conhecia. Era um negócio pequeno, né? Ali, todo mundo junto, a maioria, né, sabia quem é filho de quem tal. Então, duvido muito que fosse uma situação, isso digo eu, não o senhor, né? Que fosse a situação escondida. O diferencial de Natan é que ele tem a coragem de ir lá e falar com o rei, que alguns não iriam, principalmente por causa da personalidade de Davi, que não era uma pessoa boa. Então, essa coragem. Agora, dizer assim, que foi algo que era do desconhecimento e foi lá, o texto não me dá condições de definir isso, entendeu? Entendi. É porque algumas pessoas vão defender que foi uma revelação divina para que ele se aproximasse, falasse, até porque há uma grande confusão, né? Como o senhor vem explicando. Profecia, revelação, tudo mais. Então, É só para eu... às vezes as pessoas confundem os dois termos. A pessoa quer falar revelação, aí fala profecia. Ah, porque Deus revelou para fulano que ia acontecer amanhã. Eu, particularmente, né, novamente, eu, Ricardo Luiz de Freitas, Deus pode fazer o que ele quer. Deus pode falar o que quer através de quem ele quiser. Mas profecia é uma coisa, a revelação é outra. Se você falar isso na sua igreja, ninguém vai saber a diferença, né? Porque é comum, na maioria das igrejas, as pessoas confundirem revelação com profecia. Ah, porque Deus revelou para fulano que ele ia conseguir um emprego ou que ela ia morrer, né? Ah, porque Deus profetizou isso para ele ou para ela. Aí usa esse termo profecia com a conotação de revelação de algo futuro. Mas, assim, não dá para dizer que esse episódio de Davi e Natan seria, né, algo místico, né, nessa perspectiva. Eu acho difícil, né? Somente pelo ambiente. E Davi não valia muita coisa, não. Ah, beleza. É porque, de fato, às vezes até eu me confundo com algumas Sim. situações. Ah, é profecia, é revelação, às vezes é essa confusão. Então, a pergunta foi mais mesmo para dar uma esclarecida, mas você esclareceu bem aí sobre o É. contexto aí. Agora, antes de passar a palavra para você, Francisco, só uma coisa Sim. que é legal a gente pensar. Por exemplo, na minha igreja, né? Eu estou lá pregando, estou dando estudo. Aí, quando eu falo de profecia, eu abro parênteses. Gente, lembrando,
quando eu falar profecia, não estou falando de revelação, estou falando daquilo que a gente já conversou aqui. Então, no ambiente da minha igreja, eu tento deixar claro essa diferença. Agora, eu vou lá na igreja do Marcelo, né? Aí eu vou chegar lá e vou falar, não, porque o texto aqui, né, revela. Aí eu falo, a revelação é diferente. Esse termo de diferença, dependendo da ocasião e do momento, não vale a pena fazer, porque fica enfadonho, né? Pode parecer desnecessário, e dependendo do grupo, né, não vai estar nem aí. Então, às vezes, não tem nada a ver com a mensagem. Agora, para a gente é importante saber: revelação é um fenômeno diferente do que essa mensagem profética, né? Mas se você estiver pregando, as pessoas vão ouvir revelação e profecia e vão achar que é a mesma coisa. Fala, Francisco. Então, eu gostaria de falar a respeito do texto. O texto, quando ele fala, o profeta Natan, ele fala ao rei Davi, veja bem que não atuava o Espírito Santo. Na época não atuava o Espírito Santo para que o rei Davi se tocasse do erro dele. Que nem hoje o Espírito Santo atua em nossa vida. E nós reconhecemos o erro imediatamente quando a palavra é para nós. O rei Davi ficou indignado, né? Nós conhecemos o texto, ficou indignado, ele disse, ele queria punir aquele homem que tomou a ovelhinha da história lá do de Natan. Ele ficou indignado, e aí foi preciso o profeta novamente pregar de novo, dizer, esse homem é tu. A pregação do profeta era essa. Mas hoje, a palavra de Deus diz, para ser bem rápido, para terminar, diz assim que o príncipe deste mundo, ele segue o entendimento das pessoas. Se não é o Espírito Santo para clarear, não tem jeito. Então, quem é que pode levar o Espírito Santo até lá? O Espírito Santo habita em nós estamos juntos para pregar para aquela pessoa e até chegar o Espírito Santo naquela pessoa e desvendar os olhos e o entendimento da pessoa, né? Essa era a minha palavra a respeito disso. Então, Francisco, essa é uma maneira de abordar esse fenômeno, certo? Essa é uma maneira de abordar essas situações. Não dá para dizer que essa abordagem responde ao que acontece ali no texto. Porque, por exemplo, essa ideia da pessoa do Espírito Santo é uma concepção que não está nos textos do Antigo Testamento, de acordo com a abordagem mais crítica, né, que a gente já falou aqui. Agora, as abordagens mais tradicionais entendem que o Espírito Santo já atuava também no Antigo Testamento, e aí através da vida de homens como os profetas. Então, dependendo da minha abordagem, eu posso, né, responder a essas questões. Então, a sua resposta, ela faz parte de uma abordagem em relação a essa situação. E é uma resposta, né, bem comum, né? A maioria das pessoas até respondem a partir dessa perspectiva. Só que a partir de outras perspectivas, a gente não consegue definir muito bem essas questões. E aí, pelo gênero literário, né, que vai tentar entender ali, pela circunstância histórica, tentar entender um pouco o que acontece. Agora, é uma abordagem, certo? Só para deixar claro que não é a abordagem, mas é uma das possibilidades de resposta. Tranquilo? Vamos lá. Ah, quer falar? Não. Ah, tá. Então, vamos lá. Seguindo aí. Tanto o movimento profético do Antigo Testamento como o dom de profecia no Novo Testamento fazem denúncia do erro e exortam quanto, saiu errado aí, né, digitação, quanto a evitar o pecado e trata de suas consequências. Então, seguindo, vamos lá, o século VIII. Século VIII, gente, é um período em que o movimento profético ele fica muito forte, né? Você tem vários profetas aí nesse período. Eita, calma aí. E é um período que vale a pena a gente estudar, a gente vai estudar esse período. Ih, saiu aqui também. Deixa eu voltar aqui de novo.
Estão vendo aí? Estão vendo aí, século 8? Sim, Sim. Então, beleza. Sim, sim. beleza. Opa, sai. Agora foi. Tem um livro, calma aí, deixa eu pegar o livro. Esse livro aqui, eu já mostrei. Ah, está na tela, calma aí. Esse livro aqui, ó, A Voz Necessária, ele vai falar justamente sobre o movimento, o encontro com os profetas do século 8, antes de Cristo. É um livro legal porque ele vai fazer uma análise sobre esse movimento do século 8, que é um movimento forte, né? A gente tem vários profetas ali batendo de frente com a monarquia, batendo de frente com a religiosidade de Israel, que estava extremamente hipócrita, né? E esses profetas, eles, assim, a mensagem desses profetas é realmente impactante. Então, é um período de análise desse movimento interessante que a gente vai trabalhar, né? Depois, de maneira mais específica, mas aqui é só para a gente ter uma ideia aí. Como é que saiu aqui a projeção? Estão vendo aí? Século 8? Sim. Então, ó, vamos lá. Nesse período se estabelece uma tensão entre os dois grupos, né, de profetas verdadeiros e os falsos profetas. Aí lembrando, né, o falso profeta é esse cara que tem digamos assim, o dom, mas usa em proveito próprio, né? Os profetas da corte ligados ao rei, bem tratados e privilegiados por sustentar com suas palavras o poder dos reis, criam dificuldades e problemas, profanam o culto sagrado, destratam os outros e ferem a dignidade humana. Os profetas verdadeiros, amparados na justiça de Deus, condenavam violentamente a manipulação do culto e, sem se preocupar com suas próprias vidas, denunciavam o erro e o pecado do povo, dos governantes e dos falsos profetas. Quer ver um exemplo muito bom para a gente poder pensar nisso? Que aí, de repente, você pensa assim, Ricardo, isso é um movimento que já passou, né? Antigo Testamento, mas nós estudamos o Antigo Testamento para estudar a história religiosa desse povo que foi fundante da nossa religião, que é o cristianismo. Então, por exemplo, você pega um pastor que não prega sobre determinadas coisas, porque tem uma família na igreja, que é a família que dá o dízimo maior na igreja, é a família que tem mais gente na igreja. Então, o pastor não prega sobre, sei lá, gato de luz, porque a família é dona de vários empreendimentos onde faz gato de luz. E aí o pastor não prega sobre isso para não perder o din-din da família. Isso é o quê? Isso é o falso profeta. Entendeu? O comportamento do falso profeta. Só para poder, assim, dar uma ideia de exemplo, para ver como que isso está presente hoje, né? Um líder religioso, né, que defende determinadas lideranças políticas, que tem um comportamento, né, de corrupção, de alienação, de engano, mas o cara defende aquele líder político para estar ali do lado, né, para poder estar ali também ganhando dele. Esse é o comportamento do falso profeta. Então, analisar esse período, né, analisar esses comportamentos, nos fazem também repensar, né, e avaliar os nossos comportamentos hoje. Né? Tem muita gente parecida com os falsos profetas e tem muita gente parecida com os verdadeiros profetas. Né? E eu vou querer parecer com quem também. Né? Eu já tive aluno, né, em Nova Iguaçu, em outros seminários, que o cara no seminário, não, que é isso aí, vamos mudar, vamos acontecer,
e vamos revolucionar o mundo, e Che Guevara, né, e tal. Assumiu a primeira igreja, né, aí passou a andar de terno e gravata, cabelo engomadinho, ou amado colega, dileto irmão, né? E vai à ordem, vai à associação, vai à convenção, vai não sei o quê, e o discurso mudou, porque na Foi domado. determinada igreja o cara ganha muito, entendeu? Alguém ia falar aí? Foi domado, foi alinhado. Foi alinhado. Não estou dizendo que está errado você estar ligado a isso, mas o cara era uma coisa e mudou de repente. Né? E mudou por quê? Porque o interesse, né? Se o cara, né, tem um perfil tradicional, conservador, nada contra. Mas tem muita gente que adota uma linguagem dependendo daquilo que vai agradar. Esse é o perfil do falso profeta lá no Antigo Testamento. Só para a gente deixar claro. E aí você vai na igreja desse pastor, é um igrejão, as pessoas vão lá, ouvem Deus através dele. Quer dizer, o cara é profeta, né? Mas escolhe fazer algo para poder ganhar, né, com isso. Então, isso está muito presente hoje. É legal avaliar esse período do movimento profético, que aí você percebe por que determinadas lideranças cristãs se comportam de determinada maneira, por que certos pastores e pastoras agem de determinada maneira, ou seja, nada diferente do que já houve no passado. Então, não é uma novidade, né? É algo que já acontecia antes, numa outra cultura, num outro tempo, mas o comportamento ele só se repete. O ideal é que nós não repitamos esse comportamento, né? Que a gente deixe isso passar e realmente diminua, né, esse tipo de coisa aí no meio cristão. Beleza? Vamos seguir. Então, falamos aí do século VIII, vamos falar dos profetas do século VIII, tá? Isaías, Abacuque, Oséias, né? Amós, a gente vai falar deles, né, em outras aulas. Pregação dos profetas. Obediência aos 10 mandamentos era a base da pregação. Os profetas eram aqueles que denunciavam as injustiças sociais e as opressões, apelavam para a construção de uma sociedade justa e fraterna, orientavam a forma correta de viver a justiça e a fraternidade, não tinham pretensão de ocupar o poder institucional, contestavam a sociedade, acusando-a de destruir os fundamentos da vivência humana. Os profetas convidavam as pessoas a confiarem nos projetos de Deus e não nos projetos humanos e políticos. Buscavam realizar o projeto de Deus, não tinham medo de denunciar e davam testemunho do projeto de Deus diante dos poderosos. Gente, profeta é o cara chato, né? Era o cara chato que incomodava, te deixava constrangido, te deixava mal. Se você achasse que estava bem, ele falava, não, está bem não, não é assim não, tem mais coisa por aí, ninguém é 100% e vamos melhorando. Né? Então, é uma conclusãozinha aí. Existem hoje, em nossos dias, homens e mulheres usados por Deus para nos orientar. Na mesma linha dos profetas, gente, isso assim, isso continua. O dom de profecia é uma demonstração disso, tá certo? Assim como nos tempos bíblicos, existem homens e mulheres que usam o nome de Deus em proveito próprio. Então, a mesma coisa. O verdadeiro profeta sempre prega apontando para a vontade de Deus e não para si. Ao falar sobre Deus, devemos demonstrar isso com nossas atitudes de amor, ajuda e perdão ao próximo. Você percebe que isso que eu falei aqui tem muito a ver com o discurso de Jesus. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem profética. Fala de fraternidade, fala de amor, fala de comunhão, fala de justiça social, tudo ligado ao movimento profético. Então, o movimento profético ele é a base, inclusive, da nossa mensagem, ou deveria ser, da nossa mensagem cristã. Só que o pessoal, no geral, quando vai usar o Novo Testamento, o Antigo Testamento, usa para falar de prosperidade. E aí é um erro gritante, né? Usar só para falar disso. Até porque nem fala dessa maneira. Então, o movimento profético é importante, né? As características principais são essas. Na minha aula, sempre que eu falar de profecia, de profeta,
de movimento profético, de mensagem profética, está ligada a essas questões que conversamos hoje. O Ricardo falou que fulano profetizou. Apelo à justiça social, denúncia do erro, proclamação da vontade de Deus ou dos desígnios de Deus. Então, a ideia é essa, né? Nunca de revelação. E revelação acontece? Acontece, não temos como analisar, Deus faz o que quiser, com quem quiser, na hora que ele quiser. Ponto final. Vocês vão ter outra matéria aí, fenomenologia da religião, o fenômeno religioso. Lá, vocês estudam sobre essas questões, né? Que revelação tem no cristianismo, tem na Umbanda, tem no Candomblé, tem na Seixonoê, tem tudo quanto é religião, né? Então, não é uma característica só do cristianismo pentecostal, neopentecostal, revelar o futuro dos outros. Então, esse fenômeno tem nada a ver com a profecia que a gente está começando aí, né? Continuando a conversar hoje. Tranquilo, gente? Perguntas, dúvidas, reclamações? Pergunta. Sim. Vai mandar para nós os slides? Vou mandar. Legal. Vou mandar o slide e a capa do livro que eu indiquei aí para vocês. Tranquilo, então, gente? Podemos... Tá faltando aí... Tranquilo, professor, 7 minutinhos. tranquilo. Tranquilo, graças a Deus. Então, beleza. Então, a luta Boa noite, continua. turma. O Edmar tá com a cara amassada lá. A Adriana bateu nele lá. Eu tenho que pegar a coroa também. Tá com a cara amassada. Na outra aula ele estava melhor, né? Não é? Eu acho que ele levou a prensa da Adriana. Tá revelando, irmão? Irmão, revelamento, irmão. Profeta. Sou profeta, irmão. É profetada, é profetada. Então, valeu, gente. Aí, amanhã a gente... Boa noite a todos. Até amanhã, até amanhã. Boa noite a todos. Valeu, Boa noite, Marcelo, pela professor. visita. Tchau, Caio. Valeu. O Marcelo está aí nos visitando. Valeu, Francisco. Obrigado, professor. Fazer Valeu. parte aí. Um momento espetacular, Professor, sensacional. Eis que te Valeu, digo de Valdir. mim mesmo, hein? É o quê? Eis que te digo de mim mesmo. É. Isso aí. Valeu, galera.